Há discussões infindáveis a respeito de quando é que Jesus virá. Quando é, como é que vai ser, se ele vai vir antes da tribulação, se ele vai vir depois da tribulação, se ele vai vir para o milênio, se nós vamos ser arrebatados depois do milênio. Tantas questões, e isso exige estudo de horas para a gente poder ter um entendimento de quando é que Jesus vem. Mas por mais que a gente tenha esse entendimento, a data não está marcada em nenhum calendário, a não ser no calendário do Pai. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas uma coisa é certa, há uma certeza. Fala comigo assim: eu tenho uma certeza. Ele vai voltar. E uma coisa também é certa, irmãos, nós precisamos estar preparados. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6, nós vamos ler o texto. Atos, capítulo 1, versículo 6 em diante. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia ou aqui na tela. Aleluia. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, meu Deus, que nós possamos entender, compreender e estarmos preparados, ó Deus, para aquele dia do nosso encontro contigo, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco. Amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aleluia. O texto que nós lemos é uma explicação de como as coisas vão acontecer. Jesus estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, dando a eles ali os últimos ensinamentos. Jesus havia morrido, havia ressuscitado no 3º dia, havia passado dias ali com os seus discípulos, discipulando, ensinando, confirmando coisas que ele já havia dito, ensinando sobre as coisas que viriam, incentivando eles a levarem a palavra adiante. Tanto é que deu certo, que a palavra está nas nossas mãos e nas nossas vidas até os dias atuais. Mas, durante aquela conversa, no final das instruções que Jesus estava dando a eles ali, as últimas instruções, dizendo a eles: fiquem em Jerusalém, porque descerá do alto o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e vocês serão revestidos de poder. Esperem ali. Depois vocês vão ser impactados e irão por todos os lugares. Depois daquelas instruções, ele foi sendo elevado aos céus, foi subindo aos céus, diante dos olhos de todos aqueles discípulos que ali estavam naquele monte. E enquanto eles olhavam para o alto, vendo Jesus sumindo no meio das nuvens, 2 homens de branco apareceram naquele lugar. Aí você pode pensar assim: não, mas homem de branco, eu passo ali perto do hospital, tem um monte de homem de branco. Naquela época não tinha homem de branco em lugar nenhum, porque era muita sujeira, muita terra, muita poeira, muita pedra. Então todo mundo vestia bege, marrom claro, marrom escuro, e daí por diante. Não tinha branco, não existia, ninguém usava branco, mas 2 homens de branco. E nós entendemos por isso, e a palavra de Deus nos dá inúmeros exemplos, que são anjos do Senhor. E os anjos do Senhor não são nada mais, nada menos do que o próprio Deus
se apresentando de uma forma corpórea às pessoas que estão ali na terra. Então as pessoas que estavam ali viram esses dois homens de branco que declararam isso. Por que vocês estão olhando para o alto? Por que vocês estão observando aí? Mas prestem atenção, Jesus vai voltar da mesma forma como ele subiu. Então nós temos aqui um primeiro sinal de como Jesus voltará. E a palavra de Deus diz que ele vai voltar da mesma forma como ele subiu. Então nós entendemos da mesma forma lá no original, é no mesmo lugar, nas mesmas condições. Então, no Monte das Oliveiras é que os pés de Jesus vão tocar a terra quando ele voltar. E aqui há uma grande clareza a respeito dessas coisas e um mistério de Deus também do porquê acontecerá. E a palavra de Deus também diz que todo olho verá, todo olho vai ver Jesus voltando. Há 20, 30 anos atrás, irmãos, a gente poderia até questionar como é que seria isso. Como que uma pessoa no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos poderia ver Jesus voltando? Se a televisão naquela época, até a transmissão ao vivo era difícil. A transmissão era horas depois ou um dia depois, dependendo do que acontecesse, as pessoas tinham que viajar para cobrir. Hoje, irmãos, a gente vê nas redes sociais pessoas fazendo transmissões 24 horas por dia. Você sabe do que eu estou falando? 24 horas por dia. A pessoa põe um celularzinho lá filmando o trânsito passando na rua. E aí você vai ver, você vê aquilo, nossa, a pessoa está filmando a rua. Você vai ver se tem gente assistindo, tem 2.500 pessoas assistindo, carro passando na rua. As pessoas não vão mais na janela olhar como se fosse algo interessante, mas elas ficam lá na internet olhando uma pessoa transmitindo 24 horas por dia. Mas isso é também um sinal, irmãos, que todo olho verá. Então qualquer acontecimento em qualquer lugar hoje, no planeta Terra, na face da Terra, nós somos capazes de testemunhar ao mesmo tempo, ver ao vivo. Como tem pessoas assistindo a gente de casa ao vivo, enquanto eu estou falando aqui, tem gente acompanhando de casa no mesmo tempo, no mesmo momento. Isso acontece no mundo inteiro, irmãos. E são as ferramentas sendo preparadas para esse momento, para se cumprir uma promessa, para se cumprir uma palavra, uma profecia que foi deixada na palavra de Deus, que todo olho verá. Então ele voltará da mesma forma. Mas por que o texto diz que ele voltará da mesma forma? Para nós entendermos que ele não será homem nascido de mulher. Olha só, nós precisamos separar, ele já veio nascido de mulher em um momento, mas ele não virá dessa forma mais, ele virá da forma como ele subiu aos céus, ele vai descer dos céus. Então é para nós entendermos que quando alguém se levantar e falar, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, você olha no umbigo da pessoa lá, vê se tem umbigo, vê se a pessoa nasceu de pai e mãe. Nasceu de pai e mãe, não é, pronto, já está descaracterizado. Simples assim, irmãos, porque a palavra de Deus diz que muitos se levantarão e declararão ser o Cristo, ser o próprio Jesus. Tem um aí que fala, irmãos, pela internet, tem até seguidores, tem uma fazenda dele lá, e as pessoas ficam lá fazendo uma devoção a ele, tem o nome dele, ele transmite também, olha que coisa magnífica, e ele se declara o Cristo, ele se declara Jesus, mas já foi desmascarado inúmeras vezes por aí pelas televisões. Mas nós, irmãos, precisamos estar atentos. Fala para alguém que está perto de você, fala assim, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar ligados em todos os acontecimentos. Mateus nos dá mais algumas instruções a respeito da volta de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia ou aqui na tela. Mateus 24, versículo 36 em diante. Diz assim o texto: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só, próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, dizendo como será a volta dele. Ele não tinha ido, mas ele já estava prevendo a sua volta e instruindo como seria. E ele diz, como foi lá nos dias de Noé. Então nós precisamos ir até Noé e entender como eram as coisas lá no dia de Noé. No tempo de Noé, Noé e a arca de Noé. Nós conhecemos as histórias de criança. E a palavra de Deus, quando nós lemos a história de Noé, lá em Gênesis, no Gênesis, nós entendemos que naquele tempo, as pessoas elas seguiam as suas vidas do jeito que elas queriam, da forma como elas bem entendiam, elas faziam as coisas delas, coisas das cabeças delas, elas iam fazendo. E Noé então um dia ele recebe as instruções de Deus e ele fala, Noé, construa um barcão. Tem até uma musiquinha infantil que fala para Noé, construa um barcão, barcão, barcão. E Noé foi construir o barcão e demorou 100 anos para ele construir aquela arca. Levou 100 anos. Eu acredito, irmãos, que as pessoas talvez iam lá conversar com Noé. E Noé, o que está acontecendo? Estou construindo uma arca. Deus mandou eu construir esse barco, porque vai vir uma chuva grandona, uma chuva enorme, vai matar todo mundo. Então, se preparem, porque vem o fim. E as pessoas, elas levavam as vidas delas. E o que o texto diz? As pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que elas estavam fazendo? Seguindo as vidas delas, comendo, bebendo, seguindo as vidas, o dia a dia, casando, dando-se em casamento. Mas, quando nós lemos o texto, lá no Gênesis, fala que por se multiplicar a iniquidade. E às vezes a gente acha que os pecados estavam estourando ao redor do mundo. Não eram os pecados, irmãos. E a palavra de Deus diz que há uma coisa que faz separação entre nós e Deus, que são duas coisas. Fala comigo, duas coisas podem me separar de Deus: os nossos pecados e as nossas iniquidades. Os pecados nós sabemos as coisas que são as coisas erradas, as coisas que nós decidimos fazer por conta própria, sabendo que é errado, e a gente decide tomar decisões erradas, e a gente se afasta de Deus. E o que são as iniquidades? Iniquidade é o contrário de equidade. Iniquidade é injustiça, equidade é justiça. Então o que nos separa de Deus, além dos pecados, são também as nossas iniquidades. Pastor, como é que eu sou injusto? Nós somos injustos quando nós temos de sobra e nós não abençoamos o nosso irmão. Nós somos injustos quando Deus farta na nossa mesa e a gente se farta e a gente não pensa no próximo. Pastor, mas Deus ele gosta que a gente seja abastecido, que tenha o melhor? Sim, está na palavra de Deus. A pastora falou aqui no tempo sobre dízimos e ofertas a respeito disso. Mas também Deus ele fica feliz quando os seus filhos crescem, se destacam, enriquecem, prosperam. Por quê? Aquele que é próspero, a palavra de Deus diz que o coração generoso, ele é próspero. O coração generoso prospera, porque Deus vê que aquela pessoa, quando ela tem mais, ela abençoa mais. Quando ela recebe mais, ela distribui mais. Então, eu tenho que distribuir tudo que eu tenho? Também não é assim, porque Deus entrega as coisas nas nossas mãos para nós sermos bons administradores. Senão nós viveríamos num mundo em que todo mundo tem tudo igual. E não é essa a realidade, e nem é isso que o exemplo bíblico nos traz. A palavra de Deus fala a respeito das pessoas que se destacam, e elas devem sim usar tudo que Deus dá nas mãos delas, influência, poder, dinheiro, recursos, para abençoar vidas, para estender as mãos, para levantar pessoas, para mudar a história das pessoas, para transformar casas e famílias. E isso é ser justo, é você receber e você abençoar. Fala comigo, receber e abençoar. E às vezes, irmãos, tem pessoas que falam assim,
poxa Deus, se eu ganhasse tanto, eu poderia fazer tal coisa. E não é assim que Deus age. Deus olha para nós e fala assim: com aquilo que eu estou entregando na sua mão, o que você tem feito? Há um exemplo disso. Nós temos as cestas que nós fazemos, as cestas básicas, para entregar para as famílias carentes, para as famílias que estão precisando de ajuda, para as famílias que estão se levantando. Então nós temos lá o quilo que as pessoas trazem lá: arroz, feijão, macarrão, fubá, óleo, um monte de coisa. Tem pessoas que trazem aos montes, tem pessoas que nas suas condições trazem ali 1 quilo, 2, 5 quilos de arroz. Irmãos, não importa a quantidade, o que importa é que você faça o seu melhor com aquilo que você tem nas suas mãos hoje, não é amanhã, não é e se Deus fizer. Irmãos, não há uma pessoa sequer na face da terra que não seja capaz de estender as mãos para alguém. Todos nós podemos. Todos nós temos condições de entregar algo, de abençoar, de fazer algo por alguém, nem que seja um favor, nem que seja falar bem do próximo para o patrão. Isso é ser justo, correto, fazer as coisas como Deus gosta que sejam feitas. Mas a palavra de Deus diz que naquele tempo se multiplicou a iniquidade, cada um cuidando da sua própria vida, cada um cuidando de si mesmo e deixa os outros que se virem. E há pessoas que ainda têm esse conceito: se a pessoa está passando por um problema, o problema é dela, porque ela se enfiou nisso, ela tomou decisões erradas, ela que aprenda a se virar, ela que se levante sozinha. E aí não precisa de igreja, não precisa de Jesus na vida de ninguém. Cada um se vira por si, vai todo mundo rolando para o inferno e está tudo certo. E não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que nós compartilhemos, que nós cresçamos juntos, que nós possamos viver como irmãos de verdade. Fala para quem está do seu lado: nós somos irmãos. Nós vivemos como irmãos. E nós precisamos ser uma comunidade viva e que não para. É assim que Deus se agrada. Lá fora, e lá fora? Lá fora o mundo, irmãos, a palavra de Deus diz: jaz no maligno. Jaz, está sepultado, morto, enterrado no maligno. O mundo lá fora se embola no pecado, irmãos. Então nós não precisamos falar de Cristo para as pessoas. Sim, precisamos falar de Jesus. Precisamos convidar as pessoas para vir à igreja, para conhecerem Jesus. Precisamos falar que Jesus as ama. Precisamos apresentar Jesus com as nossas vidas. Sim, nós precisamos fazer isso. E nós temos que saber que quem faz a obra não somos nós, é o Espírito. E às vezes pode ser frustrante você falar para um, para outro, para um, para outro. Semeie em tempo e fora de tempo. Quem dá o crescimento é Deus. Fala para quem está perto de você: quem dá o crescimento é o Senhor. É Ele quem dá o crescimento. Mas voltando aqui, como nos tempos de Noé, cada um seguia a vida da sua maneira, cada um tinha a sua verdade, cada um trazia para si a verdade que queria, e quando há duas verdades, uma já não é verdade, uma é mentira. Então nós precisamos analisar a verdade à luz da verdade, e não dos achismos da nossa cabeça, do nosso coração, das nossas emoções, do nosso sentimento, das amarguras que cercam a nossa vida, das decepções que afrontam a gente. Não, a gente precisa analisar a verdade a partir da verdade, e não criar algo dentro de nós como se fosse o reino. Não, eu sirvo a Deus desse jeito, é desse jeito aqui que eu vou servir a Deus. Está de acordo com a palavra? Não. Então talvez a gente possa estar servindo a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Talvez Mamon, talvez um Deus que entrou no nosso coração, talvez alguém que esteja querendo convencer a gente de algo, e a gente faz do nosso jeito, porque a gente acha que é assim, tem que ser desse jeito. Quem disse que o pastor sabe das coisas? Quem disse que essa igreja é a certa? Irmãos, a igreja certa é a igreja que segue a palavra de Deus, só isso. Agora, cuidado de você se enfiar em questões que te enganam, coisas do seu coração e da sua cabeça, porque a própria palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Oh, como o coração nos engana! Os sentimentos, eles nos levam a tomar decisões equivocadas. Então, se aprume, ande certinho, ande direito, faça as coisas corretas, seja justo em tudo, e você vai ver Deus te abençoando, em nome de Jesus. Amém, igreja?
É necessário que a gente se prepare enquanto há tempo. E ainda tem tempo. Fala comigo, ainda há tempo. Tem tempo, irmãos. Tem tempo. Dá para se preparar. Dá para andar certo. Dá para fazer as coisas certas, direitas, como Deus gosta que sejam feitas. Dá tempo de mudar a rotina, mudar o comportamento, transformar a nossa história em Cristo Jesus. Fazer as coisas como Ele se agrada que nós venhamos a fazer. E há um exemplo, lá numa parábola das 10 virgens, Mateus ainda, capítulo 25, a partir do versículo 1, eu quero ler esse texto com você, dessa parábola das 10 virgens. A partir do versículo 1 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Fala comigo, é preciso vigiar. Jesus nos deixou essa parábola: 5 virgens prudentes, 5 virgens imprudentes. O que são as 10 virgens? São a igreja, irmãos, ou são as igrejas. A palavra de Deus diz: um vai estar no campo, 2 estarão no campo, um será levado, um será deixado. 2 estarão malhando trigo, um será levado, um será deixado. 10 virgens, 5 serão deixadas, 5 serão levadas. Mas por que isso? Porque há imprudência. Isso não está dizendo a respeito de pessoas do mundo e pessoas da igreja, pessoas que não servem a Cristo e pessoas que servem a Cristo. Não, as 10 virgens são a igreja de Cristo. Fala a respeito da igreja, e dentro da igreja há pessoas prudentes e pessoas imprudentes, pessoas que vigiam e pessoas que não vigiam. E Jesus chama a atenção. Fala que quando se gritou lá, o noivo está voltando, Jesus está voltando. Então, as 5 imprudentes falaram para as prudentes: olha, dá um pouco do óleo de vocês para nós, porque a gente ficou sem. Mas as 5 prudentes falaram: olha, agora não dá mais tempo, agora é daqui para frente, então corram, vai lá comprar de quem está vendendo. A igreja, irmãos, é quem vende o óleo. A igreja é quem fornece o óleo. A igreja é quem fornece a preparação para que as virgens, para que a igreja do Senhor, ela se achegue ao reino, ela entre nas bodas, na festa de casamento. É a igreja do Senhor quem prepara o povo de Deus. É a igreja de Deus que tem preparado a própria igreja para se encontrar com Cristo naquele dia. E as 5 prudentes falaram: olha, vai lá, busca lá onde tem óleo, mas daqui não dá para sair mais, porque agora o noivo já está chegando e a gente não pode mais abrir mão. Então as 5 foram buscar. Quando elas voltaram, o portão já havia se fechado, as portas já haviam se fechado, e as 5 virgens prudentes já estavam em comemoração com o noivo.
Mas pior, irmãos, quando elas batem a porta, e elas falam, deixa a gente entrar, nós buscamos lá o óleo, agora a gente já está preparado, nós entendemos que o Senhor está voltando de verdade. Aí Jesus fala, em verdade, eu não conheço vocês, não sei quem vocês são, se apartem de mim. Irmãos, eu faço votos que nós sejamos todos as 5 virgens prudentes. Eu faço votos que todos nós sejamos aqueles que estarão com as lamparinas acesas quando o Senhor chegar e abrir as portas. Eu faço votos que todos nós, todos os nossos rostos estejam juntos lá, um olhando para o outro, com as lamparinas acesas quando alguém gritar, o noivo está chegando. Que você seja prudente, seja a noiva prudente. Jesus está voltando, Jesus está vindo, os sinais estão acontecendo, irmãos, está tudo colaborando para acontecer a volta de Cristo. Pastor, o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô já falava disso. É verdade, falava há muito tempo, mas há sinais que precisam acontecer ainda, há coisas que precisam acontecer e já estão acontecendo. Nós estamos vendo, irmãos, a iniquidade se multiplicando, muitos se esfriando, o pecado rolando solto lá fora. As coisas estão acontecendo, os sinais estão aí, e Noé está falando, olha, estou construindo um barcão, é melhor você estar junto, vem junto, porque Deus vai mandar chuva, vai acabar tudo, então é melhor a gente estar junto, para nós entrarmos na arca e sermos salvos. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz assim, venho sem demora, guarda aquilo que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Jesus está alertando as igrejas em Apocalipse, venho sem demora, conserva aquilo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém tome o seu prêmio, para que ninguém tire de você a sua salvação. Você está salvo em Cristo? O Senhor te salvou? Permaneça salvo, guarde isso, guarde essa palavra no seu coração, faça a manutenção todos os dias, cuide para que ninguém tome de você a salvação que Cristo já te deu, em nome de Jesus.